empresas tretando com outras empresas. Em 2001, a Coca-Cola anunciou que eles venderam 4 vezes mais do que a Pepsi. A Pepsi não levou o desaforo pra casa e lançou esse comercial logo em seguida, em que um garotinho vai até uma máquina de vendas e compra 2 Coca-Colas, e depois sobe nela só pra conseguir alcançar o botão pra comprar uma Pepsi. Você é time Coca ou Pepsi? Em 2014, a Mercedes fez um comercial que mostrava como um frango consegue ficar com a cabeça parada enquanto o seu corpo se mexe, meio que dando a entender que a Mercedes fazia a mesma coisa porque o carro deles era muito estável. A empresa Jaguar viu esse comercial e lançou um comercial praticamente idêntico que mostrava exatamente as mesmas coisas. Os frangos mexendo o corpo com a cabeça estável, mas no final um Jaguar simplesmente acabava com o frango. Em 2016, na França, o McDonald's fez uma placa que mostrava as direções pro drive-thru mais perto do McDonald's e as direções pro drive-thru mais perto do Burger King, mostrando que o Burger King era extremamente mais longe do que o McDonald's. Mas aí o BK fez essa propaganda, que mostrava um homem indo até o McDonald's pra comprar só um café pra ter energia e dirigir até o BK mais longe. Pessoas que casaram com objetos. Mário Márcio se casou com um hambúrguer e fez até uma cerimônia real. Quando o lanche apodrecer, ele divorcia? Aaron Chevernak se casou com o seu iPhone. Ele diz que passou mais tempo com o seu celular do que com qualquer outra pessoa e que por isso ele merecia o lugar de sua esposa. Ned Neffner se casou com um manequim e disse que quando eles se conheceram, ela era só uma cabeça, mas que construiu um corpo pra ela e assim eles se casaram. Parecido com Merivone Rocha Moraes, que se casou com um boneco. Juntos, eles tiveram um filho, mas ela disse que o homem traiu ela e ela não sabe o que vai ser do casamento deles no futuro. Pessoas que casaram com objetos. Mário Márcio se casou com um hambúrguer e fez até uma cerimônia real. Quando o lanche apodrecer, ele divorcia? Aaron Chevernak se casou com o seu iPhone. Ele diz que passou mais tempo com o seu celular do que com qualquer outra pessoa e que por isso ele merecia o lugar de sua esposa. Ned Neffner se casou com um manequim e disse que quando eles se conheceram, ela era só uma cabeça, mas que construiu um corpo pra ela e assim eles se casaram. Parecido com Merivone Rocha Moraes, que se casou com um boneco. Juntos, eles tiveram um filho, mas ela disse que o homem traiu ela e ela não sabe o que vai ser do casamento deles no futuro. Dá pra fazer a Terra inteira no Minecraft? Em 2020, um cara resolveu testar. A meta é fazer a Terra inteira com todos os detalhes no Minecraft. E ele não tá sozinho. Várias pessoas entraram no projeto e escolheram lugares pra recriar bloco por bloco. Fizeram Paris, Nova York até São Paulo, com todas as ruas, prédios, escolas, casas e placas. Tudo tá no começo, mas um dia a gente vai ter a Terra no Minecraft. Dá pra fazer a Terra inteira no Minecraft? Em 2020, um cara resolveu testar. A meta é fazer a Terra inteira com todos os detalhes no Minecraft. E ele não tá sozinho. Várias pessoas entraram no projeto e escolheram lugares pra recriar bloco por bloco. Fizeram Paris, Nova York até São Paulo, com todas as ruas, prédios, escolas, casas e placas. Tudo tá no começo, mas um dia a gente vai ter a Terra no Minecraft. Dá pra fazer a Terra inteira no Minecraft? Em 2020, um cara resolveu testar. A meta é fazer a Terra inteira com todos os detalhes no Minecraft. E ele não tá sozinho. Várias pessoas entraram no projeto e escolheram lugares pra recriar bloco por bloco. Fizeram Paris, Nova York até São Paulo, com todas as ruas, prédios, escolas, casas e placas. Tudo tá no começo, mas um dia a gente vai ter a Terra no Minecraft. O pai dele entrou no seu quarto e destruiu seu videogame, porque achava que ele jogava demais ao invés de estudar. O menino ficou muito triste e resolveu se vingar, fazendo a mesma coisa na moto do seu pai. Quando o pai viu isso, ficou em choque e percebeu que ensinou a lição errada pro seu filho. E no dia seguinte, comprou um Nintendo Switch pra ele. Só que anos depois, o menino conseguiu um bom trabalho. Ele guardou dinheiro e comprou uma moto novinha pro seu pai. O pai dele entrou no seu quarto e destruiu seu videogame, porque achava que ele jogava demais ao invés de estudar. O menino ficou muito triste e resolveu se vingar, fazendo a mesma coisa na moto do seu pai. Quando o pai viu isso, ficou em choque e percebeu que ensinou a lição errada pro seu filho. E no dia seguinte, comprou um Nintendo Switch pra ele. Só que anos depois, o menino conseguiu um bom trabalho. Ele guardou dinheiro e comprou uma moto novinha pro seu pai. O pai dele entrou no seu quarto e destruiu seu videogame, porque achava que ele jogava demais ao invés de estudar. O menino ficou muito triste e resolveu se vingar, fazendo a mesma coisa na moto do seu pai. Quando o pai viu isso, ficou em choque e percebeu que ensinou a lição errada pro seu filho. E no dia seguinte, comprou um Nintendo Switch pra ele. Só que anos depois, o menino conseguiu um bom trabalho. Ele guardou dinheiro e comprou uma moto novinha pro seu pai. Esse cara recebeu uma encomenda bizarra em casa, mas quando viu as câmeras de segurança, não acreditou no porquê. Essa máscara bizarra chegou na casa dele e ele achou que era da sua mulher. Mas quando ele perguntou, ela disse que não tinha comprado. Ele não acreditou e resolveu pegar um vídeo da câmera de segurança pra mostrar ela fazendo a compra. Mas o que ele viu foi isso aqui. A bebê dele tinha ido até a Alexa e comprado sem ninguém perceber. Esse cara recebeu uma encomenda bizarra em casa, mas quando viu as câmeras de segurança, não acreditou no porquê. Essa máscara bizarra chegou na casa dele e ele achou que era da sua mulher. Mas quando ele perguntou, ela disse que não tinha comprado. Ele não acreditou e resolveu pegar um vídeo da câmera de segurança pra mostrar ela fazendo a compra. Mas o que ele viu foi isso aqui. A bebê dele tinha ido até a Alexa e comprado sem ninguém perceber. Esse cara recebeu uma encomenda bizarra em casa, mas quando viu as câmeras de segurança, não acreditou
Lisa chegou na casa dele e ele achou que era da sua mulher. Mas quando ele perguntou, ela disse que não tinha comprado. Ele não acreditou e resolveu pegar um vídeo da câmera de segurança pra mostrar ela fazendo a compra. Mas o que ele viu foi isso aqui. A bebê dele tinha ido até a Alexa e comprado sem ninguém perceber. Isso aqui é uma escola ou uma prisão? Alguns celulares que parecem ter sido apreendidos parecem uma prisão. É uma escola. Agora, estudantes que parecem concentrados e felizes. É uma prisão. Isso aqui parece uma cela ou um portão e alguém sendo preso. Parece prisão. É uma escola. Esse parece uma escola, mas eu não vou cair nessa. Elas parecem adultas. Eu digo prisão. Era uma escola. Próximo, várias pessoas fazendo artesanato. Se você disse escola, errou. Porque é uma prisão. Agora, esse muro aqui, eu tenho certeza que é uma prisão. Daquelas de segurança máxima que é impossível de escapar. É uma escola. Isso aqui é uma escola ou uma prisão? Alguns celulares que parecem ter sido apreendidos. Parece uma prisão. É uma escola. Agora, estudantes que parecem concentrados e felizes. É uma prisão. Isso aqui parece uma cela ou um portão e alguém sendo preso. Parece prisão. É uma escola. Esse parece uma escola, mas eu não vou cair nessa. Elas parecem adultas. Eu digo prisão. Era uma escola. Próximo, várias pessoas fazendo artesanato. Se você disse escola, errou. Porque é uma prisão. Agora, esse muro aqui, eu tenho certeza que é uma prisão. Daquelas de segurança máxima que é impossível de escapar. É uma escola. Por que os bombeiros fazem essa dancinha? Muita gente acha que eles estão dançando. Mas o motivo, na verdade, é bem mais importante. A roupa dos bombeiros de alguns países tem um detector de movimento. Se o bombeiro parar de se mexer por mais de 30 segundos, toca um alarme. E isso é um mecanismo de segurança, para caso eles desmaiem combatendo um incêndio. E por isso eles fazem essa dancinha a cada 30 segundos, para desativar o alarme. Por que os bombeiros fazem essa dancinha? Muita gente acha que eles estão dançando, mas o motivo, na verdade, é bem mais importante. A roupa dos bombeiros de alguns países tem um detector de movimento. Se o bombeiro parar de se mexer por mais de 30 segundos, toca um alarme. E isso é um mecanismo de segurança, para caso eles desmaiem combatendo um incêndio. E por isso eles fazem essa dancinha a cada 30 segundos, para desativar o alarme. Por que os bombeiros fazem essa dancinha? Muita gente acha que eles estão dançando, mas o motivo, na verdade, é bem mais importante. A roupa dos bombeiros de alguns países tem um detector de movimento. Se o bombeiro parar de se mexer por mais de 30 segundos, toca um alarme. E isso é um mecanismo de segurança, para caso eles desmaiem combatendo um incêndio. E por isso eles fazem essa dancinha a cada 30 segundos, para desativar o alarme. Os erros mais caros da história. Essa é uma pintura que ficava do lado de fora de uma igreja na Espanha. Ela foi pintada em 1930, então conforme o tempo passou, ela foi se deteriorando. Foi aí que uma senhora chamada Cecília Jiménez, de 81 anos, viu que ela estava desse jeito e se ofereceu para restaurar a pintura. Ela foi contratada e depois de muito tempo arrumando a pintura, ela ficou assim. Só que apesar dela ter arruinado essa pintura de mais de 80 anos, isso acabou virando meme. E a história ficou tão famosa que agora atrai milhares de turistas todo ano. Esse aqui é o Ford Pinto, um carro que foi lançado nos Estados Unidos nos anos 70. Ele fez bastante sucesso, só que ele tinha um problema. Quando ele levava uma batida na traseira, ele simplesmente explodia. E começava a pegar fogo, até que finalmente a empresa admitiu que ele tinha um problema e ele parou de circular. Em 2016, a empresa Samsung lançou um celular chamado Galaxy Note 7. O celular tinha muita tecnologia, era muito moderno e por isso fez muito sucesso. Só que só alguns dias depois do lançamento, ele começou a explodir. A empresa então logo tirou eles de circulação das prateleiras, mas eles perderam mais de 17 milhões de dólares nessa brincadeira. Você também sente que o mundo era mais colorido antes? É porque ele era. Quando a gente é criança, a lente que fica no seu olho chamada cristalino é completamente transparente. E as células que veem cor são muito sensíveis. Mas quando a gente cresce, essa lente muda e a gente vê as cores menos vibrantes. Esse robô da Tesla tá chocando o mundo. Na semana passada, a Tesla fez um evento para anunciar suas novas invenções. E por mais que elas sejam incríveis, o que chocou as pessoas foram os robôs que estavam na festa. Ao invés de ter funcionários humanos, todos os garçons e barmans que estavam no evento eram 100% robôs. E as interações dos convidados com eles estão viralizando na internet pelo nível de humanidade desse dispositivo. John, pleasure to meet you, John. Hi. Would you like to pick your chocolate, sir? I'll do chocolate. Right on. Can we come on with chocolate?
Yo, sir. Thank you. My pleasure. Appreciate it. Thank My you. pleasure. Have a good night. Have a good night. O mais chocante é o quão rápido o robô responde. Ele até fala ops quando o chocolate fica preso na mão dele. Algumas pessoas estão teorizando que as vozes dos robôs eram feitas por pessoas reais com um microfone, ou que isso é só uma pessoa numa fantasia. De acordo com Elon Musk, esses robôs são um protótipo de um tipo de robô da Tesla que a gente vai poder ter em casa, e que vão fazer tarefas para os seus donos, de dirigir até limpar a casa. Eu confesso que eu fiquei com um pouco de medo. O que vocês acham disso? Nomes normais que têm significados bizarros. Cecília significa cega e provavelmente veio de um sobrenome que significava parente de um cego. Cláudio ou Cláudia significa manco e veio de um imperador poderoso que tinha dificuldade de andar. Vitor vem da palavra Victor, que significa vitória, e era usado por mães desesperadas para que seus filhos vencessem na vida. Bárbara vem da palavra bárbaro, que significa pessoa que não fala minha língua, e é basicamente chamar alguém de gringo. Por fim, Valentina, apesar de vir da palavra valente, era usado para crianças que nasciam fracas. Essa aqui nasceu fraquinha, vamos botar o nome pra ver se ajuda. Nomes normais que têm significados bizarros. Cecília significa cega e provavelmente veio de um sobrenome que significava parente de um cego. Cláudio ou Cláudia significa manco e veio de um imperador poderoso que tinha dificuldade de andar. Vitor vem da palavra Victor, que significa vitória, e era usado por mães desesperadas para que seus filhos vencessem na vida. Bárbara vem da palavra bárbaro, que significa pessoa que não fala minha língua, e é basicamente chamar alguém de gringo. Por fim, Valentina, apesar de vir da palavra valente, era usado para crianças que nasciam fracas. Essa aqui nasceu fraquinha, vamos botar o nome pra ver se ajuda. Esse menino sobreviveu a 400 picadas de abelha por causa de um anime. Ele era extremamente alérgico a abelhas, e só algumas picadas poderiam ser fatais pra ele. Só que um dia ele sem querer mexeu numa colmeia e foi picado por mais de 400. Ele teve uma reação super forte que poderia ser fatal em só alguns minutos. Só que por ser muito fã de Dragon Ball Z, ele resolveu imitar o Vegeta e fingir que era o Super Saiyajin. E incrivelmente isso funcionou, porque essa concentração aumentou sua adrenalina, o que fez ele resistir à alergia e ter tempo de ir pro hospital. Esse menino sobreviveu a 400 picadas de abelha por causa de um anime. Ele era extremamente alérgico a abelhas, e só algumas picadas poderiam ser fatais pra ele. Só que um dia ele sem querer mexeu numa colmeia e foi picado por mais de 400. Ele teve uma reação super forte que poderia ser fatal em só alguns minutos. Só que por ser muito fã de Dragon Ball Z, ele resolveu imitar o Vegeta e fingir que era o Super Saiyajin. E incrivelmente isso funcionou, porque essa concentração aumentou sua adrenalina, o que fez ele resistir à alergia e ter tempo de ir pro hospital.